Genericamente, um presidente indicar o seu próprio advogado para a função de ministro de um Supremo Tribunal Federal. Vocês acham o que disso daí? Que a gente está atrasado para aula, viu? Mas rapidinho assim, só para fechar, se fosse, por exemplo, Bolsonaro indicando o Frederico Wassef, o seu advogado lá que escondeu o Queiroz na época, a gente já está criticando, né? Voltamos aqui às ruas de Brasília, especificamente na Universidade de Brasília, onde a princípio o pessoal tem mais uma tendência petista, lulista aqui, para questionar tudo que está errado aí no governo Lula, para começar hoje aqui nesse testezinho de primeiro dia por aqui, né, perguntando para o pessoal qual que é a opinião deles sobre o Lula estar praticamente certo de que vai indicar o Cristiano Zanin, seu advogado na Lava Jato, lá para o STF. Tenho certeza que se fosse o Bolsonaro indicando o Frederico Wassef, o cara que protegeu o Queiroz lá, o pessoal estaria com certeza indignado e criticando. Então vamos ver hoje aqui a opinião do pessoal. Acompanha aí. Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta rapidinho aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá para o STF, Cristiano Zanin. Qual que é a sua opinião, cara? Olha, sinceramente não tenho opinião formada sobre isso não sei a respeito do tema. Assim, mas para ministros do STF, você acha que é adequado um presidente da República, que é quem indicar um cara assim por questões mais pessoais, tipo ele ser o seu advogado, proximidade? Olha, sinceramente, assim, como você dizendo, eu acredito que seria melhor uma pessoa mais imparcial, né, pro tema, mas não sei dizer, sinceramente. Assim, se fosse o Bolsonaro indicando, por exemplo, o seu advogado Frederico Wassef, você lembra da época do Queiroz lá, que ele colocou na chácara desse advogado Queiroz para proteger ele? Você acha que seria uma boa, visto com bons olhos, o Bolsonaro indicar esse cara? Não, ele com certeza não. É mais ou menos a mesma lógica pro Lula aí, né? É, ficaria um tema meio estranho, realmente. Eu não tenho realmente nada, não pesquisei a respeito para dizer. Mas beleza, obrigado aí pela sua opinião. Bom dia, irmãozão, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta rapidinho aqui? Só tô um pouquinho atrasado, né? A gente pode ir indo, é rapidão. É sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado pro STF, Cristiano Zanin. Qual que é a sua opinião, cara? Pô, acho meio errado, né? Porque ele vai indicar uma pessoa que... Vai pra cá. Como é que se fala? Faz parte, né? Do como é que se fala? O próprio advogado. Como é advogado dele, sabe da real situação dele, então é complicado, né? Essa situação. Se fosse o Bolsonaro, por exemplo, indicando o Frederico Wassef, que era o seu advogado à época ali, a imprensa, o pessoal ia estar pegando no pé, né? É verdade. Mas aí meio complicado, né? Não dá pra ter dois pesos e duas medidas, né? Tem que valer pros dois. Exatamente. Obrigado pelo papo aí, cara. Boa aula, viu? Obrigado. É isso aí. Bom dia, casal. Com licença, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rapidinha para vocês aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado da Lava Jato, o Zanin, pro STF, a opinião de vocês? Nossa, mínima ideia. Assim, mas genericamente, um presidente indicar o seu próprio advogado para a função de ministro de um Supremo Tribunal Federal. Vocês acham o que disso daí? Que a gente está atrasado para aula, viu? Mas rapidinho assim, só para fechar, se fosse, por exemplo, Bolsonaro indicando o Frederico Wassef, o seu advogado lá que escondeu o Queiroz na época, a gente já está criticando, né? Mas a gente pode criticar os dois, né? Exato, esse é o meu ponto. O Lula erra quando faz isso também que a gente criticaria o Bolsonaro fazendo. Obrigado, viu? Até mais, boa aula. Perguntinha rápida, irmão. Sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado, Cristiano Zanin, que o defendeu na Lava Jato pro STF. Sua opinião? Nossa, eu tô atrasado agora, depois. Obrigado. Bom dia, irmão. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá pro STF, Cristiano Zanin. Sua opinião? Eu não sei nem do que se trata. Né? Assim, mas genericamente, um presidente da República indicar o próprio advogado para a função de ministro de um Supremo Tribunal Federal, qual que é a sua opinião? Você acha que é ideal isso daí? Não, tem um pouco de favoritismo, né? Mas acontece, né? Assim, não sei qual que é a sua linha ideológica, mas, por exemplo, se fosse o Bolsonaro indicando o advogado dele, o Frederico Wassef, que escondeu o Queiroz lá na época do mandato dele, lembra? O que você acharia disso aí? Também acharia errado, mas a gente não pode fazer nada, né? Mas a gente tem que ficar de olho assim, cobrar os dois lados, né? Considerar que se tá errado de um lado, tem que estar errado do outro também. Sim. Obrigado pelo papo aí, boa aula. Bom dia, irmãozão, tudo bem? Te fazer uma pergunta rapidinha aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá pro STF. Qual que é a sua opinião, cara? Nenhuma, não. Sim, mas você acha que um presidente indicar um cara que é próximo a si, o próprio advogado, pega bem assim? Acredito que não.
Tá, obrigado, cara. Boa aula aí. Ô, irmãozão, tudo bem? Te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre o Lula estar querendo indicar o Zanin lá pro STF, o advogado dele. Você tem opinião? Eu tô muito atrasado nesse momento. Mas tudo bem. Obrigado então, tranquilo. Tchau. Ô, irmãozão, te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá pro STF, o Zanin. Você tem opinião sobre isso? Como é que é? O Lula está querendo indicar, tá quase tudo certo já lá pro STF, que o Ricardo Lewandowski vai se aposentar agora, aí ele tem que indicar um novo ministro. Tudo indica que vai ser o Zanin, que foi o advogado dele na Lava Jato. O que você acha? Não sei. Tipo, se fosse o Bolsonaro indicando o Frederico Assef, o advogado dele que escondeu o Queiroz lá na época, você acha que pegaria bem? Ah, cara. Acho que... Eu não sei, mano. Não tenho opinião sobre isso. Tipo assim, mas genericamente um presidente indicando o seu próprio advogado, uma pessoa próxima a si, para uma função que deveria ser técnica, pura e simplesmente técnica, assim, você acha que é bacana para nossa democracia? Cara, eu acho assim que, tipo... deveria ser imparcial, né? Tipo... E se o cara, sei lá, jurar ser imparcial como ministro, acho que é tranquilo. Só isso. Mas assim, dentro de como foi o processo, o trâmite, de primeiro terem condenado ele, aí depois esse Zanin ter conseguido o livrar de lá. O Gilmar Mendes fez um recente elogio a ele, quase chorando também. Tipo assim, dando a cena, ô Lula, indica esse cara aí que a gente gosta dele mesmo. Você acha que não parece, pelo menos assim, de longe um conluio e tal? Meio arquitetado, assim? Pô, eu acho que você tá tentando influenciar a minha opinião. Não, tô te falando. perguntando de boa, assim. A minha visão é de que é errado tanto o Bolsonaro indicar nomes, assim, alinhados com ele por questões pessoais e não técnicas, como o Lula também. É a minha opinião, assim, mas a sua você pode dar de forma imparcial. Tô querendo te direcionar, não. Não, então, como eu havia falado antes, eu acredito que, assim... É inegável que o advogado Lula e o Lula tiveram parceria antes e tudo mais, assim como o advogado Bolsonaro e o Bolsonaro tiveram parceria antes, mas... E a gente sabe que, por vezes, no Brasil as coisas não funcionam como a gente quer, mas se o cara como ministro, tipo, fizer um voto, assim, serei imparcial, fazer meu trabalho aqui, eu acho que assim, não teria problema. Mas você concorda comigo que não dá pra gente ter uma garantia de que isso vai acontecer? Assim, nem a própria palavra dele seria uma conversa mais entre os dois. A população não teria nem como ter certeza disso. Por exemplo, não seria errado o Bolsonaro fazer essa indicação do advogado dele na época para o STF? Você acha que seria errado? Seria, com certeza. Então Lula fazer isso agora seria errado também? Eu acho que a verdade é que, tipo, muitas coisas do Brasil não funcionam como a gente quer, entendeu? Sim, então... o Lula erraria nessa ou não? Você quer que eu fale que sim? Eu quero que você seja coerente, assim, se você perguntar o que eu espero de você e de todas as pessoas fazendo isso que eu faço, é que as pessoas sejam coerentes. Mas infelizmente, quando se tem uma tendência mais para um lado ou para outro, tipo, só o lado que é opositor a ela tá errado. Se for o meu político de estimação fazendo isso, aí eu dou um jeito de passar o pano. Geralmente é assim, e eu espero coerência e tal, mas você fala o que você quiser aí. Não, exatamente, mas eu já expressei minha opinião, o que você tá esperando? Então, mas o Lula erraria nisso ou não? Porque você disse que o Bolsonaro erraria. Agora nisso. O Lula, indicando o seu advogado, é o Zanin, Cristiano Zanin pra lá. Eu erraria, eu acho. Erraria. Obrigado. Tamo junto. Boa aula. E onde é que eu vejo essa entrevista? É o Wilker Leão, meu canal. Wilker Leão. Assiste lá, vou postar hoje ainda à noite. Tá bom. Tamo junto, valeu. Oi, moça, tudo bem? Posso te perguntar uma coisa rapidinho aqui sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá pro STF, o Cristiano Zanin? Qual que é a sua opinião? Eu não tenho... Não entendo muito. Mas assim, de uma forma geral, você acha que é positivo presidentes da República indicarem por questões pessoais, assim, por exemplo, foi meu advogado ali que me ajudou em um processo X, vou te indicar pro STF. Você acha que é legal isso aí? Não sei. Se fosse o Bolsonaro fazendo, por exemplo. Eu acho que a gente criticaria assim de forma geral, né? Como eu critiquei tudo de ruim que ele fez no mandato dele, mas hoje no governo Lula assim tem muita gente passando pano, né? E a gente deveria criticar quando tá errado também. Com certeza. Mas obrigado, viu? Boa aula pra você. É isso, pessoal. Estivemos hoje aqui na Universidade de Brasília, voltando às ruas, questionando tudo que está errado aí. E aí, o que você acha do Lula indicar o seu advogado Cristiano Zanin pro STF? Um abraço.